A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos. Nesta lição, vamos estudar um tema muito importante: criando filhos saudáveis. Vamos abordar 3 tópicos. 1. Uma família normal. 2. O modo de criação de Jesus. 3. O tríplice desenvolvimento de Jesus. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. Venha para a escola dominical, aprenda as escrituras e guie sua família com a palavra de Deus. Olá, povo de Deus, graça e paz seja sobre a sua vida, tá bom? Muito bem-vindo mais uma vez para você que sempre entra aí no nosso canal, Colégio do Discípulo. Para você que está entrando a primeira vez, muito bem-vindo também, tá bom? Se você não é inscrito, não pode esquecer, tá? De se inscrever no nosso canal, dá essa moral pra gente aí, se inscreva no nosso canal, tá bom? Dê o seu like aí, compartilha com um amigo, tá? Esse vídeo, ativa o sininho das notificações e você vai receber toda semana um resumo, uma pré-aula aí da escola dominical, tá bom? Fica com a gente aí. Vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Pois é, galera, lição da revista do segundo trimestre de 2023, revista em mãos, Bíblia na outra. Vamos então fazer um resumo da Escola Bíblica Dominical, tá? Nós estamos na lição 12, 12ª lição, penúltima lição, tá? Semana que vem já é a última lição dessa revista e na próxima aula, eu espero aí, próxima semana, já está com o PDF da nova revista da Escola Dominical. E eu tendo esse PDF... da próxima semana eu deixo no link da descrição, tá bom? Já a próxima revista, tá bom? Essa aula que será passada no dia 18 de junho, domingo que vem, aniversário da nossa querida Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus está fazendo 112 anos de idade, fundada no dia 18 de junho de 1911, por Gunnar Wingren e Daniel Berg, né, em Belém do Pará. Então, para comemorar, né, o aniversário da Assembleia de Deus, eu deixei aí 2 links, na verdade. Um link é o esboço dessa lição, o link está na descrição, e também eu coloquei aí em comemoração do aniversário da Assembleia de Deus um link muito especial, que é o link da história das Assembleias de Deus no Brasil. Então vai lá, clica no link e aproveite aí, tá bom? Então, essa lição tem por título Criando Filhos Saudáveis, tá? O textuário está em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em bondade e estatura e em graça para com Deus e os homens, tá? A verdade prática: a vontade de Deus é que os pais eduquem os filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada, tá bom? A leitura em classe está em Lucas, no capítulo 2, versículo 40, e o versículo 42 e até o 52, tá? Eu li aqui o versículo 52, eu vou ficar só nesse para nós ganharmos tempo. Mas lê aí, tá, essa leitura que fala aí da família de Jesus, tá bom? E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens, tá bom? Os objetivos da lição primeiro, revelar a normalidade da família de Jesus. Segundo, abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam. E 3, explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus, tá? Nós então vamos abordar a criação saudável de filhos a partir da família de Jesus, tá bom? Quando o comentarista cita criar filhos saudáveis, logo vem na nossa mente a ideia
do que é ter saúde, o que é ser saudável, né? Saúde segundo o dicionário, é estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para a forma particular de vida, raça, gênero ou espécie, tá? E para a fase particular de seu ciclo vital. É o estado de boa disposição física e psiquiátrica, bem-estar. Essa palavra vem do latim salus ou salutis, que significa salvação, conservação da vida, tá bom? Mas como a gente pode perceber pelas definições dadas, saúde é um quadro de manutenção da vida, de pleno funcionamento de todos os órgãos, de harmonia entre todas as funções do organismo. Nada mais é, portanto, do que a realização daquilo que foi projetado para o organismo, o cumprimento de todo o propósito estabelecido àquele ser vivo. Tá? Isso é saúde. Claro que o estado de saúde exige, para a sua ocorrência, que se tenha perfeita realização do propósito divino para o homem. Aqui a gente entra num assunto, num tópico aqui muito importante. A saúde é o pleno funcionamento do organismo, é o cumprimento do propósito divino para o homem. Deus, ele cria o homem no estado de saúde perfeito, tá? Para que houvesse plena saúde. Porém, seria preciso que o homem se mantivesse de acordo com o propósito divino, tá? Então Deus criou o homem perfeito, com saúde, mas era necessário que o homem mantivesse essa saúde. Como o homem desobedece e peca, o homem cai e essa natureza em estado de saúde pleno passa a ter problemas. O problema que atacou o homem foi a morte física. Lá em Gênesis 3,17, Deus diz: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás todo dia da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó voltarás. O homem passa a morrer. O estado de saúde bem preservado do homem agora passa a ser fragilizado. A saúde envolve também a mente, tá? Esta faculdade que não é corpo, mas sim da alma. O dicionário que nós temos aqui fala que saúde mental é um estado caracterizado pelo desenvolvimento equilibrado da personalidade de um indivíduo. É uma boa adaptação ao meio social e boa tolerância aos desafios da existência individual e social. É preciso que o homem tenha uma saúde física e também uma saúde mental. E hoje a nossa geração está sofrendo com a saúde psicológica, a saúde mental, tá bom? Essa junção, né? A alma é aquela porção do homem que nos permite perceber que somos diferentes dos demais seres, que nos permite conhecer a nós mesmos, que faz com que sejamos portadores de um entendimento, de um sentimento e de uma vontade. Essa junção de entendimento, sentimento e vontade é o que faz a personalidade do homem. Tá bom? Então, entendendo que é saúde física, saúde mental, vamos então partir aqui para um princípio, tá bom? Os pais, ele tem plena responsabilidade na ajuda do filho com a sua saúde, tanto física quanto mental. O pai é aquele que tem a responsabilidade sobre a criação do filho. Então a criação do filho pelos pais, portanto, é esta tarefa de preservação da vida dos filhos. O filho tem uma alimentação boa, o filho tem um horário para dormir, um horário para acordar, tá? Como que os pais zelam pela saúde dos filhos? Mas infelizmente tem pai que não zela, ou mãe, tá? Pais aqui engloba tudo, que não zela nem pela saúde dele, e assim também falha na criação
na preservação da saúde dos filhos, tá bom? Partindo para a família, né? Como eu já comecei aqui a falar, os pais devem então, na criação dos filhos, fazer com que este amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, tá? Mateus 22, 34 ao 40, Jesus cita isso, tá? E a gente vê que não sem motivo deveria ser ensinada pelos pais israelitas aos filhos, em todas as ocasiões em que eles mantivessem a convivência com eles. A gente vê isso aqui lá em Deuteronômio 6, do versículo 6 ao 11, tá? E também Deuteronômio 11, do 18 ao 11. Moisés, a lei, ela ordena que os pais ensinem os filhos ao redor da mesa, e que inculquem, insistam, ensinem a lei, tá bom? A criação saudável dos filhos pelos pais, portanto, nada mais é que um ensino do amor, tá? Que levar os seus filhos a amar a Deus e ao próximo, e como tal deve ser dado como exemplo nosso Senhor Jesus Cristo, pois devemos amar uns aos outros como Ele nos amou, como diz lá em João 15, versículo 12. Tá? Os pais devem instruir os seus filhos no caminho que devem andar. Esse você conhece, Provérbio 22, versículo 6. Tá? E este caminho outro não é senão o próprio Jesus. O que ele diz lá em João 14, 10? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é à toa que os crentes da igreja primitiva eram conhecidos como aqueles do caminho. Você sabia, tá? Vou abrir um parênteses aqui, que a escola dominical ela foi criada, na realidade, para ensinar as crianças, para dar aula às crianças. Qualquer dia a gente vai falar sobre isso aqui. E isso deu tanto certo, atraiu os pais se convertiam, a igreja cresceu e está aí a escola dominical até hoje. Então é muito importante o ensino, tá? Na vida familiar, tá? Na vida dos filhos, tá bom? Nós vamos agora falar um pouquinho da família de Jesus, tá? A escolha do comentarista foi a família de Jesus. Agora, por que, né, a família de Jesus? A família de Jesus era formada por sua mãe, seus irmãos, tá? Tiago, José, Simão, Judas e as irmãs. O pai, claro, aquele que cria, aquele que dá todo o suporte, mas não o pai biológico. José, né, o texto não diz, mas José ele some da história, então dá-se a entender que José, um período, ele morreu, tá bom? Os estudiosos denominam de família sagrada, ou sagrada família. A Bíblia não menciona o número de irmãs, tá? Mas é muito provável que era conhecida como a família do carpinteiro. A gente vê Jesus sendo atribuído com isso, com esse título, tá bom? Jesus ele precisava também ser educado e criado pelos pais. Ele teve que passar por um processo de criança normal, então ele precisava de uma criação. Foi muito bom o aparato e a criação dos pais na vida de Jesus. E olha que Jesus, tá bom? Ele era Deus e tudo mais, mas Jesus ele tem uma personalidade, porque a natureza hipostática de Jesus, ele é Deus, 100% Deus e 100% homem, tá bom? Então a gente vê que a humanidade de Jesus, retratada, por exemplo, na genealogia, né, por Lucas e por Mateus, fala do lado biológico de Jesus. Então Jesus ele precisou de uma família, tá bom? Esta experiência de aprendizado foi real em Jesus, real e inédita. Tanto que o escritor aos Hebreus disse que Cristo aprendeu a obediência, ele aprendeu. Hebreus 5:8. Sendo este também um dos aspectos da humilhação que se submeteu para nos salvar. E Paulo diz isso aos Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8, que ele se humilhou. Ele se despiu da sua divindade e se fez como homem. E se fazendo como homem, ele se teve sujeito às leis do homem, às criações da sua família, do homem, tá bom? José e Maria cumpriram o mandamento de ensinar a lei ao Senhor. A gente vê que ele conhecia a lei, tá? E quando criança, ele no templo, ele já debatia a lei com os adultos, tá? Jesus também aprendeu a profissão de seu pai. E é muito importante isso aqui, porque os pais de Jesus ensinaram o trabalho a Jesus, tá bom? Isso é muito
Importante frisar. José e Maria tiveram outros filhos e nada nas escrituras mostra que tivessem dado predileção a Jesus, tá? Em relação aos demais. Jesus foi tratado da mesma maneira que os outros filhos. O texto não relata que Jesus era um filho preferido ou algo assim. Não, a Bíblia mostra um tratamento igual, tá? A criação dada por José e Maria a Jesus mostra como devemos criar nossos filhos. É dito por primeiro que Jesus crescia. Isso fala de saúde, isso fala de uma boa criação, tá bom? Então isso é muito importante. Assim como a família de Jesus, nós precisamos cuidar da saúde dos nossos filhos. Jesus também crescia em sabedoria. O filho precisa ser ensinado, Jesus foi ensinado, tá bom? José e Maria preocupavam-se sobretudo em incutir em Jesus o temor do Senhor, tá? Pois isso é a própria sabedoria. Jó 28:28 fala isso. A lição mais importante que se deve ser ensinada aos meninos, tá? É preciso que se ensine aos nossos filhos o temor ao Senhor. Mas Jesus também cresceu em estatura, e isso fala do seu desenvolvimento físico. Como eu falei, ele cresceu também em saúde, tendo uma vida saudável, em estatura, tá? Jesus também crescia em graça, ou seja, tendo temor do Senhor, que lhe trazia sabedoria, também progrediu no aspecto espiritual, aproximando-se do Pai, construindo uma vida de adoção ao Senhor, porque os seus pais nunca descuidaram desse aspecto da criação e da sua formação, tá bom? Esta mesma condição vemos em Tiago, o irmão de Jesus. Isso é muito interessante, tá bom? Nós vemos que Tiago ele se converte após Jesus ter aparecido a ele na ressurreição. E é importante também, nós vemos que Judas, mais tarde, ele também se converte. Tiago se torna o apóstolo, um dos apóstolos principais da igreja de Jerusalém, tá bom? Tiago escreve a epístola que leva o seu nome, e Judas também escreve a epístola que leva o seu nome. Então foram duas pessoas também que colaboraram muito para o crescimento do Evangelho. Tudo isso por quê? Porque foram instruídos, tá? E nós vemos que ele tinha uma escolha, porque a princípio os irmãos de Jesus não creram nele, mas depois creram, não foram obrigados, foram instruídos, e isso foi muito importante. Então nós vemos aqui então como é importantíssimo, né, e como foi importantíssimo o papel desempenhado por José e Maria como pais, não só em relação a Jesus, mas também aos irmãos dele, de modo que temos aqui o segredo, porque a chamada Sagrada Família é um exemplo a ser seguido por todos nós, tá bom? Essa é a lição de número 12, eu espero você semana que vem para nós estudarmos a próxima lição, tá bom? E eu concluo dizendo que a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar, tá bom? Aprendemos a respeito dos pais a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito dos filhos, nosso Senhor foi obediente, atencioso a seus pais, e em todas as coisas, foram obedientes. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Deus abençoe sua vida, lhe espero no próximo vídeo. Fique na paz e um abraço.